Quero convidar você agora a abrir sua Bíblia. Quem já está acompanhando a gente no Adorai sabe que sábado, domingo, segunda e amanhã nós vamos conversar sobre as 3 mensagens angélicas. Já falamos da introdução, falamos da primeira, hoje eu quero conversar sobre a segunda e amanhã, concluindo a minha participação, porque o Adorai continua, mas nós vamos ter um outro pregador, amanhã nós terminamos com a terceira mensagem angélica. Portanto, abra sua Bíblia em Apocalipse 14, e aí em Apocalipse 14 a gente encontra a mensagem das 3 mensagens angélicas. E a pergunta que eu faço a você é a seguinte: essas 3 mensagens angélicas deveriam ser consideradas como uma relíquia antiga ou um alerta para o século 21? O que você acha que combina melhor com essa realidade? Essa é uma mensagem estranha do passado ou é um alerta claro para quem está vivendo hoje nos nossos dias? Para a gente poder responder essa pergunta, a gente tem que estudar. Quem não estuda as 3 mensagens angélicas acha que é um texto da Bíblia que teve lá a ver com João, tem a ver com quem gosta de fazer muito estudo de profecia, mas é uma coisa antiga que não fala muito ao meu coração. Quem entra fundo na Bíblia, quem estuda para valer as 3 mensagens angélicas, chega a outra conclusão. Entende que ela está falando de uma realidade totalmente atual. Por isso, eu quero falar para você, porque eu sou um desses que crê que as 3 mensagens angélicas são uma relíquia do passado, quando o Senhor as entregou, mas elas são uma mensagem para esse tempo. Elas são um chamado para o povo de Deus ser uma voz de esperança. Para isso, a gente tem que entender de maneira especial a segunda mensagem angélica. E eu quero convidar você a dar uma olhada na sua Bíblia, Apocalipse 14 e o verso 8. Vamos dar uma lida na segunda mensagem angélica. Pegue aí a sua Bíblia. A Bíblia diz assim: seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem do vinho do furor da sua prostituição. Quando você para dar uma olhada na segunda mensagem angélica, parece que ela é uma mensagem menos relevante do que as outras. A primeira mensagem foi apresentada em grande voz, tem 2 versos. A terceira mensagem também é apresentada em grande voz e tem vários versos e se conecta até a volta de Cristo. Mas quando você chega na segunda, ela tem apenas um único versinho. Mas esse único verso tem uma mensagem que talvez hoje à noite poderia ser a mais ampla e mais completa de todas. Por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 14, o verso 8, aparece pela primeira vez no Apocalipse a palavra Babilônia. E essa palavra Babilônia faz muita gente tremer. E muitos usam a palavra Babilônia para ferir, para julgar, para agredir, para acusar outras pessoas. Babilônia é um símbolo de apostasia, é um símbolo de distanciamento de Deus, é um símbolo de falsificação espiritual. Então, se isso é Babilônia, vamos achar que todos são Babilônia e vamos para cima de todos eles. É uma mensagem extremamente mal interpretada. Mas para você entender que ela não é tão simples e pequena como parece, se a gente virar em uma página da Bíblia e for para o capítulo 18 do Apocalipse, a gente vai ver que o capítulo 18 é uma ampliação exatamente dessa segunda mensagem. Dê uma olhada aí, capítulo 18, versos 1 e 2 na sua Bíblia. Diz assim: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade. Veja, grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo o quê? Caiu a grande Babilônia. Ela citou, e aí você continua o texto. Em outras palavras, a mensagem do segundo anjo, ela é agora expandida no capítulo 18. E fica claro que veio um anjo com grande autoridade, deu uma mensagem que iluminou a terra inteira. Então nós estamos falando de algo sério, algo grande, algo importante. Mas a pergunta que se faz para a gente poder entender a segunda mensagem angélica é: quem realmente é Babilônia? Ellen White, no livro Profetas e Reis, página 715, ela tem um texto curto, mas ela é muito pontual em nos ajudar a entender essa interpretação teológica. Ela diz assim: o termo Babilônia é derivado de Babel e significa confusão. Em outras palavras, Babilônia
é o mesmo que Babel. Portanto, para entender o que é Babilônia, a gente tem que ir para Babel. Babilônia, primeiro, foi uma torre. Essa torre surge na história da Bíblia, lá em Gênesis 11, depois do dilúvio. Os descendentes de Noé foram procurar uma região para poder se estabelecer. E lá na terra de Sinar, eles encontraram uma área onde foi próprio para eles construir uma torre que chegasse até os céus. Portanto, 38 anos depois do dilúvio, na terra de Sinar, começou a construção de uma torre que a Bíblia chama de Torre de Babel. Muito tempo depois, mais ou menos 1.700 anos depois dessa tentativa de construir uma torre que pudesse chegar ao céu e a terra nunca mais seria destruída por água, porque eles estariam protegidos para isso, 1.700 anos depois, o mesmo Espírito se levanta outra vez. E lá em 2 Reis, capítulo 20, lá nos dias do rei Ezequias, a gente vê o ressurgimento desse Espírito através de um império chamado Babilônia. Portanto, começou na terra de Sinar, com Babel. 1.700 anos depois, um reino, Babilônia, com o mesmo espírito de ser uma nação que dominasse a terra, maior do que o próprio Deus, uma estátua apresentada pelo rei como sendo toda de ouro, porque ele dominava a história. E sabe qual é a curiosidade? Sabe onde estava a Babilônia? Vá lá para Daniel capítulo 1, verso 2, e veja para onde Nabucodonosor levou os utensílios do templo de Israel quando trouxe Daniel e os seus amigos para a Babilônia. Ele colocou no templo do seu Deus, no centro da sua terra, e Babilônia estava localizada na terra de Sinar, a mesma terra onde a Torre de Babel foi construída. Portanto, primeiro foi uma torre, depois foi um império e, por fim, diz a Bíblia, será um falso movimento religioso apresentado em Apocalipse 14. No total, essa palavra Babilônia, expressando várias coisas, aparece 6 vezes no Apocalipse, mas ela é a ênfase, ela é a palavra-chave da segunda mensagem angélica. Agora, eu queria que você voltasse um pouquinho mais comigo no tempo. Quando a gente fala de Babilônia, a gente pensa em Babel, uma torre, a gente pensa em Babilônia, um império, a gente pensa no que vai acontecer nos últimos dias com essa contrafação, com esse falso movimento religioso, mas na verdade tudo isso teve um começo muito anterior a toda essa história. O começo de Babilônia foi no céu. O começo de Babilônia veio com Lúcifer, aquele anjo de luz que acabou se tornando o diabo, Satanás, a serpente, o dragão e vários outros nomes que Apocalipse apresenta. Tudo começou no céu. Isaías 14 conta a história quando Lúcifer disse: eu subirei ao céu, eu serei como Deus, eu ocuparei meu espaço. Foi lá com Lúcifer, ainda no céu, que o eu, a vontade de ser igual a Deus, de ser superior a Deus, ser melhor do que Deus, de concorrer com Deus, foi lá que esse espírito começou. Portanto, quando Babel tentou construir uma torre que chegasse até o céu, estava apenas sendo uma extensão da crise no céu e do espírito de Lúcifer. Você veja bem, quando a torre foi construída, você vê isso em Gênesis capítulo 11, no verso 4, os descendentes de Noé foram muito claros: nós queremos edificar uma torre que chegue até o céu. Foi a reprodução do espírito de Lúcifer, e como maldição lá no céu, Lúcifer foi mandado embora. Lá na época da torre, houve uma confusão de idiomas e a partir dali ficou claro que a maldição foi dada a Lúcifer no céu e também foi dada àqueles que tentaram reproduzir o seu espírito aqui na terra com Babel. Agora, voltamos para o passado, vamos avançar em relação à história de Babel e do Império Babilônico. Se você avançar mais ou menos 2000 anos depois da Torre de Babel, você vai chegar a um momento bonito da história, porque até aqui o momento é muito feio, muito ruim tudo o que aconteceu. Você chega comigo até a história do Pentecoste. Você já parou para pensar que o Pentecoste foi a destruição da maldição de Babel? Interessante observar isso na Bíblia, porque lá no Pentecostes, os discípulos e a igreja cristã primitiva se reuniu 10 dias para orar, e é por isso que nós temos agora 10 dias de oração. E quando eles se reuniram para orar,
Jesus voltou a ser o centro da adoração daquelas pessoas. O Espírito Santo foi derramado. E aí o que aconteceu? Os discípulos receberam línguas como que de fogo, eles falavam e todos entendiam, cada um na sua língua. Sabe o que acabou acontecendo naquele momento? Foi desfeita a maldição de Babel. O homem tentou ser Deus e virou confusão. Quando Deus assumiu o controle do homem, sabe o que foi que nasceu? O cumprimento da missão. A missão, pelo poder do Espírito Santo, destruiu a maldição de Babel. Agora, quando a gente vai para o tempo do fim e busca completar toda essa história, Babel e Babilônia vão se levantar mais uma vez. Babel trouxe uma confusão de idiomas, uma confusão de línguas. Babilônia também vai trazer confusão, mas não é uma confusão de idiomas, é uma confusão de valores. E se você parar para dar uma olhada na história, o inimigo vem trabalhando nessa confusão de valores passo a passo. E nós estamos chegando agora no fim do processo. E Babilônia vai ter um papel de protagonista no final desse processo. Olhe, por exemplo, no Jardim do Éden, nós éramos guiados pela verdade. Deus disse, não comam da árvore, se vocês comerem vocês morrerão. A verdade era clara, era obedecer ou não obedecer, escolher a vida ou a morte, o pecado ou a salvação. Nós éramos guiados pela verdade. Na tentação da serpente Satanás com Eva e depois com Adão, a verdade foi questionada. Foi isso mesmo que ele disse. Você avança na história e você vê o tempo de Roma papal. Naqueles dias, a verdade foi mudada. Já não era mais a verdade estabelecida por Cristo, mas era a tradição estabelecida pela igreja. Quando você segue na história e vai para a Revolução Francesa, você vê a verdade sendo destruída, quando em 1859 a Bíblia foi queimada em público para dizer, não precisamos mais de religião, estamos livres disso. A verdade foi destruída. Depois da Revolução Francesa, o tempo passou e veio um movimento que nós conhecemos como pós-modernismo. E no pós-modernismo, essa verdade que nos guiava, que foi questionada, essa verdade que foi mudada e depois foi destruída, agora ganha um outro perfil. Dentro do pós-modernismo, cada um é dono da sua própria verdade. Veja como é interessante, nós éramos guiados pela verdade. A verdade foi questionada, a verdade foi mudada, a verdade foi destruída. E agora o ser humano passou a ser dono da própria verdade. E na pós-modernidade é assim, a minha verdade, a sua verdade, o que eu penso, o que você pensa, cada um de nós respeita a verdade um do outro. Só que a pós-modernidade também já está passando. E nós estamos chegando agora nos dias da multimodernidade, ou como alguns preferem chamar de pós-verdade. E sabe qual é a característica dessa última fase do ciclo? Agora não é ser dominados pela verdade, nem ter a verdade questionada, nem ter a verdade mudada, nem ter a verdade destruída, nem ter cada um como dono da própria verdade. O hábito agora é ser intolerante com a verdade do outro. Antes, cada um respeitava a sua própria verdade, mas como o ser humano vai sendo colocado no controle, como o inimigo vai assumindo o comando e ele quer colocar o homem no lugar de Deus, ele faz no homem e através do homem o que ele mais sabe fazer. Portanto, este momento agora, onde nós estamos, isso é visível na vida pública, é visível nas redes sociais, é visível dentro das famílias, é visível em todos os lugares. A multimodernidade, a pós-verdade, é o momento onde cada um é intolerante com a verdade do outro. O cenário é claro, o eu passou a ocupar o lugar de Deus e a satisfação pessoal passou a ocupar o lugar da própria salvação. E realmente o que a gente nota é que nós estamos perto do final desse ciclo e de toda a história. O próximo passo da história seria a autodestruição do ser humano, porque com a intolerância que existe, o crescimento dela vai fazer com que os seres humanos se destruam a si mesmos. Mas a Bíblia diz que não é isso que vai acontecer. Deus vai interferir na história da Terra, é o que a Bíblia diz, e Ele vai colocar um ponto final. Mas o que eu quero dizer para você é apenas que a história está chegando no fim do seu ciclo. E no fim desse ciclo é que Babilônia vai ocupar o lugar protagonista. O que a gente precisa lembrar
é que a grande busca é por ocupar o lugar de Deus. Lembra? Lúcifer disse: eu subirei ao céu, eu serei como Deus. Babel queria fazer uma torre que chegasse até o céu. Apocalipse, você vê capítulo 18 e o verso 5, diz que os pecados de Babilônia se acumularam e subiram até o céu. Todas as histórias na Bíblia vão sendo descritas com a mesma linha de pensamento. Mudaram os tempos, mudaram as culturas, mudaram os protagonistas, mas a essência da história continua sendo a mesma. Mas eu queria que você se concentrasse agora nos dois momentos mais importantes da mensagem. Essa base nos mostra em que ponto nós estamos, como nós chegamos até aqui. Mas os dois pontos que mais me chamam a atenção, primeiro, Apocalipse capítulo 18 e o verso 4. Quando eu falo de Babilônia, de toda essa história, de todo esse contexto, aqui há uma mensagem clara e que me mostra o lado positivo dessa história. E aqui nós precisamos colocar uma atenção especial. Diz assim: ouvi outra voz do céu, capítulo 18, verso 4, dizendo: saiam dela, povo meu. Dela onde? Saiam de Babilônia. Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Olha que coisa interessante. Se a Bíblia está dizendo que uma voz do céu chamou as pessoas para saírem de Babilônia, é porque o nosso olhar para a Babilônia, como povo do Senhor, deve estar nestes filhos sinceros que estão aí. Se Deus está chamando para sair alguém, é porque Ele tem alguém que ainda está neste ou nestes lugares. E o nosso olhar precisa ser um olhar de misericórdia, um olhar de compaixão. O nosso papel não é bater em Babilônia, agredir as outras pessoas, não. O nosso papel é usar toda a capacidade que temos para buscar e resgatar os fiéis e ser sempre uma voz de esperança, ou como diz o nosso Adorai 2021, uma voz mais forte de esperança. E é aí que se destacam a fidelidade e a missão. A fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Cria as condições para que cada adventista, para que a igreja, para que os pastores cheguem até esses corações sinceros pela televisão, pelo rádio, pela internet, pelas campanhas de evangelismo, pelos pequenos grupos e tantas outras coisas. Os recursos nos criam as condições para chegarmos até eles. Fidelidade e a missão, o nosso compromisso com a missão, dá os resultados de ver vidas sendo alcançadas e transformadas pelo Senhor. Por isso, olhe para a Babilônia com pena. Olhe para a Babilônia não tentando identificar os erros e o disfarce da verdade, porque isso é visível. Olhe para a Babilônia tentando encontrar os filhos sinceros que o Senhor tem dentro dela. E o Senhor está chamando, o chamado é para agora, o chamado já vem ocorrendo, só que agora ele está em nossas mãos. Nós somos as pessoas que o Senhor quer usar como voz, como braços, como pernas, como gente que se movimenta para ir ao encontro, para apresentar a palavra do Senhor, para que eles entendam todo o conteúdo da palavra de Deus e então venham fazer parte do povo do Senhor. É um chamado de missão, é um chamado de fidelidade, é um chamado de evangelismo, é um chamado de entrega. Essa é uma marca da segunda mensagem angélica que tem que ficar. Olhe para a Babilônia, eu quero insistir nisso. Olhe para a Babilônia, não apenas para encontrar crises, problemas, acusações, críticas, polêmicas com outras denominações. Não olhe para lá para isso. Olhe para a Babilônia com amor e resgate os filhos fiéis que o Senhor tem ali. Agora, o segundo aspecto que me entusiasma dessa mensagem não é só pensar que o chamado é para buscar filhos fiéis que ainda estão em Babilônia. O que mais me entusiasma é pensar que Babilônia não é o fim da história. Na segunda mensagem angélica, o Senhor nos deixa uma linda notícia para dar. E essa notícia agora está em nossas mãos. A gente vê Apocalipse 14, verso 8, falando de Babilônia. A gente vê capítulo 18, também falando de Babilônia. Agora eu queria que você prestasse atenção, se você for para o capítulo 19 do Apocalipse, veja aí, Apocalipse capítulo 19 e o verso 1. Sabe qual é a lembrança que o Senhor deixa para nós? Babilônia
não será vencedora. A vitória final não é dela. A palavra final não é dela. Olha aí, verso 1 do capítulo 19. Depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão dizendo: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Eu até não vou me dedicar ao texto todo, mas apenas a primeira expressão. Depois destas coisas. Que coisas? Que virada é essa de história que acontece do capítulo 18 para o capítulo 19? Sabe qual é a virada de história? A destruição de Babilônia. Babilônia aparece, Babilônia se engrandece, tenta chegar até os céus, tenta falsificar a verdade, tenta destruir o povo do Senhor. Mas a Bíblia diz no capítulo 18 que Deus vai tirar os filhos fiéis, Deus vai punir Babilônia, Deus vai colocar um ponto final nessa história. E então, depois deste ponto final, depois destas coisas, vem a vitória do povo do Senhor. Se eu tivesse tempo, e eu não tenho, a gente podia aqui no capítulo 19, capítulo 20, capítulo 21, uma riqueza, capítulo 22, e a gente iria encontrar a grande multidão reunida no céu. A gente vai encontrar aqui os resgatados de Babilônia, a gente vai encontrar Cristo se levantando como o grande vencedor. E aí no capítulo 21, depois no 22, o novo céu e a nova terra que Deus preparou para o seu povo. Mas a grande conclusão da história, como eu disse, não está com Babilônia. A grande conclusão está no último capítulo do Apocalipse. Este é o final da história. Babilônia é um fio de linha na história. Babilônia é uma tentativa do inimigo de pinçar, de tomar vários capítulos da história até o último. Mas a vitória final está em Apocalipse capítulo 22 e o verso 7, o verso 12 e o verso 20. Depois de mencionar no verso 7, eis que venho sem demora. No verso 12, outra vez, eis que venho sem demora. Aí o penúltimo verso da Bíblia, que seria quase que o último, porque depois é só a bênção final. O último verso, verso 20, fecha o livro com a mesma promessa, repetindo 3 vezes. Terceira vez, parece que ainda mais forte. Certamente venho sem demora. E aí, a palavra amém. E no grego e no hebraico, quando as palavras certamente e amém cercam o texto principal, elas têm como objetivo dar uma ênfase, um reforço, uma confirmação. É como que no fechamento da Bíblia diz: você leu da besta, você leu do dragão, você leu do falso profeta, você leu da prostituta, você leu de Babilônia. Tudo isso são capítulos da história. Mas o fim da história é a volta de Jesus. O fim da história é o cumprimento de nossa grande esperança. E por isso o Senhor repete 3 vezes no último capítulo e no finalzinho fecha, cercando pelas palavras certamente e amém. Reforça a certeza, o Senhor voltará. Por isso, eu quero convidar você nessa noite, meu irmão, minha irmã, para pensar que a hora é agora. As peças do quebra-cabeça estão se montando. As peças do quebra-cabeça final estão se encaixando uma a uma. As oportunidades estão diante de nós. Basta ver o que o mundo está vivendo agora. As pecinhas vão se encaixando. E o Senhor está dizendo para nós, por favor, está na hora de buscar os filhos fiéis em Babilônia. Está na hora de manter os pés na terra, mas colocar os olhos mais firmes no céu. Está na hora de a gente renovar a fidelidade e dizer: Senhor, eu estou entendendo o momento da história. Eu estou entendendo a luta do inimigo por destruir o povo de Deus usando a força de Babilônia. Mas eu não quero estar com ele, nem ser levado pela mensagem dele. Eu quero me comprometer com a palavra do Senhor. Eu quero estudar a Bíblia, eu quero seguir a palavra ensinada na orientação que o Senhor nos dá. Eu quero estar ao lado do Senhor. E é por isso que eu quero pedir para você, por favor, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que nos acompanha agora, mais tempo para a palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época onde tudo é online. A gente tem religião virtual,
a gente tem conselho virtual, a gente tem reunião virtual, a gente tem trabalho virtual, mas a religião pode ter sim momentaneamente oportunidades virtuais como essa, mas a religião pessoal é um contato diário entre você e o Senhor, através da oração e da palavra. Não vai haver fidelidade, não vai haver preparo, se não houver um tempo particular para a Bíblia e para a palavra do Senhor. Eu lhe peço, renove o seu compromisso com a fidelidade. E quando eu falo de fidelidade, eu falo em fidelidade sim com a palavra do Senhor, em estudá-la, em compreendê-la, em aceitá-la, em vivê-la. Eu falo desse compromisso, dessa fidelidade, mas eu quero lhe pedir um pouco mais. Não tenha uma fidelidade escondida dentro do seu coração. Se você é fiel, você mostra que é fiel. Você revela que é fiel. E como é que você revela que é fiel? Primeiro, vivendo aquilo que a Bíblia ensina, para dar um bom testemunho às pessoas que estão perto de você. Esta, muitas vezes, é a maior pregação que você vai fazer, o seu testemunho de vida. Em segundo lugar, você revela a sua fidelidade quando você honra a Deus com os seus dízimos e as suas ofertas. E em tempo de pandemia, parece até estranho falar em dízimos e em ofertas, porque todos têm poucos recursos e lutam pela sobrevivência. Mas eu vou dizer para você, a questão de dízimos e ofertas não é uma questão de conveniência. Quando é bom, eu faço, eu entrego, eu devolvo, eu dou. E quando está mais difícil, eu conservo para mim. Dízimos e ofertas têm a ver com fidelidade e tem a ver com provar a Deus. Portanto, se este momento é o mais difícil, é exatamente neste momento que você precisa provar ao Senhor. Quando eu falo em dízimos e ofertas, eu estou pedindo para você, honre a palavra do Senhor. Devolva aquilo que pertence ao Senhor. Entregue suas ofertas de acordo com a gratidão do seu coração. E se isso for desafiador para você, faça pela fé e confie no Senhor. Porque essa é uma forma de você demonstrar a Ele, a igreja e as pessoas que você é fiel. E em terceiro lugar, você pode ser fiel e mostrar que é fiel no cumprimento da missão. É fidelidade e missão. No cumprimento da missão, você ajuda a buscar os filhos fiéis que ainda estão em Babilônia e ser sempre uma voz mais forte de esperança. E eu quero pedir a você, não perca tempo. Eu lhe disse já na primeira mensagem, sábado pela manhã, essa é uma esperança urgente. Esta é uma mensagem urgente. E quando este movimento fosse levantado para pregá-la, e quando os sinais começassem a se encaixar como as peças de um quebra-cabeça, isso deveria deixar claro para nós que este é o momento. Por isso eu quero apelar para você, no meio da pandemia, com os corações abertos, com as pessoas angustiadas, querendo respostas, querendo entender o futuro, querendo se apoiar num momento tão difícil, querendo se levantar depois de tantas quedas, nós não podemos perder a oportunidade de mostrar a elas que a resposta verdadeira está aqui. Vá para o WhatsApp e compartilhe um estudo bíblico. Visite alguém se na sua região é possível, com os cuidados, ter visitação pessoal. Faça um programa aí usando recursos de imagem e converse com alguém que você conhece, mas por favor não perca oportunidades. Há corações do seu lado, carentes, esperando ouvir a voz de Deus. Interessante, há 2 semanas atrás, uma colega nossa aqui da divisão, a sede sul-americana da igreja, ela teve um pequeno incidente de bicicleta com uma outra pessoa. Estava dando um passeio de bicicleta no final do dia e as duas acabaram batendo as bicicletas e caindo no chão. Não se machucaram muito, mas naturalmente acabaram conversando, uma pedindo desculpas para a outra. E no momento, o familiar dessa pessoa, dessa funcionária, foi buscá-la, porque recebeu uma chamada telefônica que ela tinha tido um problema de bicicleta. Foi buscá-la com o carro, e encontrou a outra senhora que conversava com ela e pensou assim, puxa, no final dessa conversa, primeira vez que nos vemos já num incidente desse, eu vou entregar um livro missionário para ela. Mora numa região nobre de Brasília, casas que a gente não tem nenhum tipo de acesso. Ele pensou, é a minha oportunidade. Tirou um livro do cantinho da porta do carro e entregou para aquela senhora. Disse, olha, eu tenho aqui um presente, é um sinal de que a gente pede desculpas pelo incidente. Quando entregou o livro para ela, falou assim, puxa vida, eu estava hoje lendo esse livro. Sabe que alguém passou na minha casa há um tempo atrás
e entregou exatamente um livro igual a esse, só que o livro veio rasgado, porque acho que a pessoa colocou numa caixa de correio, forçou um pouquinho, e eu tô lendo o livro rasgado. E fiquei pensando, será que um dia eu consigo uma cópia nova desse livro? Porque eu queria poder sublinhar, marcar para fazer minha leitura. E resultado, um acidente de bicicleta foi a chance para o livro novo. E também a chance para descobrir que numa daquelas casas imensas, dentro de condomínios fechados, tinha alguém sincero, lendo um livro missionário e abrindo o coração ao Senhor. Nós não sabíamos. E o Senhor vai colocando essas pessoas em nosso caminho. Eu queria pedir a você, não perca nenhuma oportunidade. Se você pode testemunhar, deve testemunhar. Se você está recebendo o testemunho de alguém que tem ido à sua casa, é exatamente porque essa pessoa olha para você com carinho, com compaixão e entende que o Senhor está chamando você para entregar a sua vida. Eu queria pedir a você, se alguém está fazendo este papel de ir ao seu encontro, de ser essa voz mais forte de esperança, por favor, não perca essa oportunidade. Eu queria pedir a você, ei, para um pouquinho, quem sabe você está comendo alguma coisa agora na sua casa, para aí um pouco. Ouve o que eu estou lhe dizendo, o Senhor mandou alguém chamar você. E hoje de manhã alguém ligou e disse, entra nesse link aí, porque tem uma mensagem para você assistir. Isso não foi uma coincidência, isso foi um chamado de Deus. Por favor, aceite, abra o seu coração, porque na urgência da última mensagem, quando o Senhor está desfazendo os enganos de Babilônia, Ele está procurando os filhos fiéis para mostrar a verdade da palavra de Deus. E se Ele encontrou você, é porque você é um desses filhos fiéis, é uma dessas filhas fiéis. Se você está dentro de uma igreja agora, sentado aí perto de quem lhe convidou, olha para o lado, faz um sinal com a cabeça dizendo, obrigado por ter me convidado, eu quero me preparar e não quero esperar muito tempo mais para isso. Se você está num pequeno grupo, se você está assistindo agora no seu celular, no seu trabalho aí, sentado como vigia noturno, ou quem sabe numa empresa com fonezinho de ouvido, por favor, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, eu quero pedir, não perca a oportunidade. Você vai ver na sua tela aí, o nosso link, Adorai, eu aceito. Eu aceito estudar a Bíblia. Escreve para a gente. Eu aceito entregar minha vida a Jesus através do batismo. Eu aceito, porque o Senhor está chamando você. Assim como Ele chamou a dona Terezinha de Jesus da Silva Martins. A dona Terezinha é alguém que conheceu a Jesus de maneira simples. Dessa forma como o Senhor busca os seus filhos sinceros. A dona Terezinha sintonizou na TV Novo Tempo. Uma dessas filhas que estava lá na sua casa, ninguém sabia que ela estava acompanhando a programação da Novo Tempo e devagarinho conhecendo a palavra de Deus. Dona Terezinha ficou impressionada, se interessou e escreveu para Novo Tempo pedindo cursos bíblicos. Ela foi atendida. Depois acabou estudando virtualmente com o Novo Tempo. Nós temos um programa de estudos virtuais onde um robô chamado Esperança vai enviando as lições, vai corrigindo as respostas e quando há perguntas especiais, aí alguém entra no diálogo para poder dar as respostas específicas que alguém está buscando. E a dona Terezinha de Jesus fez esse estudo, conheceu a palavra de Deus e depois de ficar impressionada com todas as descobertas bíblicas, ela pediu para ser batizada. E é por isso que hoje à noite, a irmã Terezinha de Jesus está no batistério junto com o pastor Downey, e eu estou vendo vocês aí, tudo bem? Só uma saudação carinhosa para vocês. Irmã Terezinha, bem-vinda à família de Deus. Uma alegria saber que Deus foi buscar a irmã lá dentro da sua casa, ou do seu apartamento, enfim, onde a senhora mora, e disse, essa é uma filha sincera. E se ninguém consegue chegar na casa dela, eu vou fazer com que ela conheça pela televisão, estude pelo robô, mas agora faça parte do povo real do Senhor. Bem-vinda à família de Deus, que Deus abençoe. Irmã Terezinha, eu quero que não apenas hoje a irmã seja batizada, chamada pelo Senhor, mas assuma o compromisso, logo após sair do batistério, de também ir buscar, como uma mensageira do Senhor, com essa voz mais forte de esperança, outras pessoas que a irmã conhece, que estão pertinho da irmã e que precisam tomar essa decisão. Posso contar com a sua decisão? Posso ver sua mão levantada? Está disposta?
Isso, pensa em alguém, o Espírito Santo vai lhe mostrar para quem a senhora já pode testemunhar e começar a se reproduzir como um discípulo verdadeiro do Senhor. Por isso, irmã Terezinha de Jesus, nesse momento eu levanto minha mão junto com o pastor Downey para poder entregar a sua vida a Jesus Cristo, porque o Senhor a encontrou de maneira milagrosa, usando a tecnologia, porque Ele a chamou e porque a irmã aceitou o convite para sair de onde estava e fazer parte do povo de Deus. Neste momento, o pastor Downey e eu a batizamos para perdão dos seus pecados, para uma nova vida em Cristo, para ter o seu nome escrito no livro do céu. Nós a batizamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aí onde você está, diz amém. Amém. Bem-vinda, irmã Terezinha. Eu não sei se chamo Terezinha ou chamo Jesus, mas vamos chamar de Terezinha de Jesus. Esse abraço do pastor Downey representa as boas-vindas à família de Deus, com muito carinho, para que Deus a abençoe, a dirija e a faça crescer nos caminhos do Senhor, mas também para ser uma mensageira dele, onde a irmã estiver. Deus abençoe. E você que nos acompanha agora, viu o batismo da irmã Terezinha de Jesus, por favor, enquanto ela foi batizada, muitos pastores entraram nos batistérios no Pará, no Maranhão, no Amapá, levantaram sua mão e entregaram outras vidas a Jesus. E se você viu pessoalmente aí numa igreja, ou se você assistiu agora online esse batismo, entenda que ele é um chamado para você, ou para você preparar pessoas para que também tomem essa decisão, ou para que você estude a Bíblia e se prepare. E se já está estudando, tome a sua decisão. Você vai ver na tela o nosso link, escreva aí, adorai, eu aceito. E diga, eu também quero entregar minha vida a Jesus. E eu vou dar um tempo para você fazer isso. Escreve para a gente agora, não deixe para depois. Se você deixar para depois da transmissão, acaba, você vai fazer outra coisa e perde a oportunidade. O quarteto Arautos do Rei vai cantar. E ele vai cantar não sobre Babilônia, não sobre os capítulos difíceis da história. Arautos do Rei vai cantar sobre a volta de Jesus. E eles vão dizer para você e para mim que Jesus sempre tem o tempo certo. Com ele, cada profecia se cumpre. Ele veio como menino e ele vai voltar como rei. O importante é a gente ter a certeza de que breve Jesus voltará. Essa é a nossa grande esperança e é por causa dela que o Senhor quer que nós sejamos uma voz cada vez mais forte para compartilhar essa esperança. Quarteto Arautos do Rei canta, enquanto isso você ora, aí onde você está. Ora por alguém que tem que tomar uma decisão e está nos acompanhando hoje. E se você ainda não decidiu, escreve para a gente, o link está aí na tela, você pode ver facilmente, pega no seu celular, hoje todo mundo tem um equipamento, escreve aí só para dizer, eu aceito, e a gente vai procurar uma forma, aí onde você vive, de fazer contato com você, de lhe apoiar virtualmente e pessoalmente, para que você tome sua decisão e esteja preparado para a volta de Jesus. Aconteceu na plenitude do tempo e a profecia então se cumpriu. Cristo chegou como um menino inocente, um descendente natural de Davi. E em sua vida e ministério entre os homens, de tudo aquilo que ele disse e fez, nada supera a esperança que temos por sua promessa de voltar outra vez.
breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Há quanto tempo já contamos a história de que ele veio para salvar os perdidos. Há quanto tempo já cantamos da glória de que também virá buscar os remidos. Mais uma outra plenitude haverá para cumprir assim o tempo de Deus, e o seu propósito se completará para que Jesus retorne em glória do céu. Sua vida e o grande dia em que iremos subir. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Jesus voltará. Obrigado, Arautos do Rei. Se esse dia parecia distante para você, a realidade do mundo mostra agora que ele está muito perto. E o breve agora é muito breve. Por isso eu quero orar agora por você que está num templo adventista, pedindo que Deus abençoe você, sua família, por você que nos acompanha online em qualquer lugar, por você que se decidiu por levar essa mensagem de esperança a mais alguém, ou por você que aceitou essa mensagem de esperança. E ao orar, eu também quero mencionar e mandar um abraço e orar pela turma de licenciatura em letras da UEPA, que está acompanhando o Adorai com a gente. Pessoal, um abraço para vocês. Também para a comunidade de surdos, que aí está aproveitando toda a tradução em Libras para poder entender a mensagem, porque eles ouvem com o coração. E o Senhor quer trabalhar no coração de cada um. Todos estão acompanhando o Adorai e é bonito ver que além de templos, pequenos grupos, pessoas e casas, há outras comunidades que o Senhor vai chamando e vão se unindo a nós no Adorai para receber a bênção da palavra. Curve sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Deus querido, só gratidão pela mensagem e pelo programa dessa noite. Como é interessante ver, Pai, o Senhor desvendando diante dos nossos olhos
mensagens tão claras e profundas na Bíblia. Hoje, a segunda mensagem angélica, que também tem a ver com o DNA da igreja remanescente e o nosso papel neste momento da história. Nós falamos de Babilônia, Pai, para entender a história, para entender como chegamos até aqui, para entender o espírito por trás desse movimento. Mas os nossos olhos não estão em Babilônia. Os nossos olhos estão nas pessoas sinceras que o Senhor tem ali. Muitas delas nos acompanhando hoje à noite, porque estão sendo chamadas pelo Senhor. Eu oro por elas, Pai. Toca esses corações a quem o Senhor ama, por quem Cristo morreu. Pessoas que seguem com amor aquilo que conhecem. Amplia a visão bíblica. Toca esses corações. Ajuda-os a estudar a Bíblia e tomar a decisão de se unir à família do Senhor. Eu também oro por aqueles que são mensageiros do Senhor, que podem ajudar a buscar esses filhos sinceros. Se alguém aqui, Pai, está acomodado, tranquilo, esperando que outros façam o trabalho para ver Cristo voltar, toca esse coração, coloca pessoas diante deste homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente, para que tenha a oportunidade de também ser um instrumento do Senhor e ajudar a convidar essas pessoas para vir até a Tua presença. Eu oro, Pai, pela turma de licenciatura em letras lá da UEPA, pela comunidade de surdos e por tantos grupos que acompanham o Adorai. Derrame o Teu Espírito, dá a Tua bênção e enche cada coração de esperança. Eu te peço com gratidão, em nome de Cristo Jesus. Amém.